Olá a todos, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem. Hoje, sexta-feira, 24 de julho de 2020. Acabei pulando uma semana, admito que faltou um pouco de inspiração. Às vezes acontece, né? Creio que seja normal. Mas vamos falar de química. Hoje, substâncias puras e misturas. No vídeo sobre átomos, eu já havia colocado esses dois conceitos, substância simples e substância composta. Vamos relembrá-los para utilizar, então, no tema de hoje. Substância simples, formada por átomos de apenas um elemento químico. Por exemplo, uma barra de ferro possui apenas o elemento químico ferro. O gás oxigênio que nós respiramos são dois átomos do elemento químico oxigênio. O gás ozônio, que ouvimos falar muitas vezes, formado por átomos também de oxigênio, só que 3 átomos, são primos. O diamante, formado apenas por átomos de carbono. Da mesma forma que a grafite, também formada por átomos de carbono. Também são primos, o que muda entre eles como esses carbonos estão ligados. Mas estrutura cristalina vem bem depois. Substância composta, formada por átomos de 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, o nosso sal de cozinha, cloreto de sódio. Formado então por átomos de sódio e de cloro. A água que nós precisamos para beber, entre outras coisas, formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então essas são substâncias compostas. Além disso, podemos classificar as substâncias em puras ou misturas. Quando nós temos uma substância pura? Substância pura. Substância pura é, então, apenas uma substância simples ou composta. Por exemplo, eu tenho aqui um pouco de açúcar, também conhecido como sacarose. Aqui é apenas essa substância, então, uma substância pura. A água que nós bebemos, na verdade, ela não é pura. Apesar de chamarmos assim, a água potável podemos dizer que é limpa. Mas, além das moléculas de H2O, existem ali também sais dissolvidos que são necessários para nós. São necessários, inclusive, para que a água fique no organismo o tempo necessário para nos hidratar. Então, ela não é pura. Ela é uma... mistura de substâncias. Então, posso dizer que é um sistema formado por duas ou mais substâncias. Como então a água que nós já falamos. Ok? Como eu posso classificar essa mistura de substâncias? Basicamente, são duas. Eu tenho mistura homogênea
e mistura heterogênea. O prefixo homo nós podemos traduzir como igual. Então, quando eu falo de uma mistura homogênea, quer dizer que eu não consigo distinguir as fases de uma mistura. Por exemplo, o açúcar que eu havia mostrado para vocês e aqui um pouquinho de sal. Quando eu misturo essas duas substâncias, nem precisaria mexer, mas mexo elas, eu não consigo distinguir essa mistura. Não consigo distinguir o que é açúcar e o que é sal. Então é uma mistura homogênea. Da mesma forma que a água que falei há pouco, uma mistura da própria água com diversos sais e nós não conseguimos perceber essa mistura. Vemos apenas uma fase. Então, mistura homogênea, percebemos apenas uma fase. O que vai ser então a mistura heterogênea? A palavra hétero, o prefixo hétero, significa diferente. O que quer dizer aqui? Que nós conseguimos então perceber duas ou mais fases. Por exemplo, eu tenho um pouco de óleo, um pouco de água, houve um problema técnico, o vídeo foi interrompido, mas para evitar o desperdício de materiais, então vou complementá-lo agora. Quando tento então misturar a água e o óleo, na verdade eles não se misturam, e forma então um sistema heterogêneo, onde eu tenho a fase aquosa e a fase oleosa. Essas substâncias não se misturam, em um outro vídeo vamos entender o porquê. E o óleo, sendo então menos denso do que a água, tende a ficar em cima. Ok? No próximo vídeo, falar especificamente sobre soluções e o que determina quando é ou não uma solução verdadeira. Muito obrigado.